E aí, pessoal, na aula de Química hoje vamos tratar das chamadas reações de óxido-redução. Assunto fundamental, no estudo da eletroquímica. Só que para dominar a parte de reação de óxido-redução é necessário conhecer as regras do cálculo do NOx por parte dos elementos. Então vamos ver como tudo isso funciona? Vem comigo! Então, vamos ver como é que funciona aí a história da reação de óxido-redução. É o seguinte, uma reação de óxido-redução envolve dois fenômenos importantes, a oxidação e a redução, que ocorrem simultaneamente. E aí, como é que eu faço para identificar numa reação quando estão presentes esses fenômenos aí? É o seguinte, a oxidação é um fenômeno associado à perda de elétrons. Então, significa que vai perder elétrons. Vamos representar assim. E a redução é o contrário. Significa ganhar elétrons. Pronto. Aí, como é que eu faço para identificar isso numa reação? Eu faço o seguinte. Eu verifico. Todas as vezes que ocorre uma oxidação, há um aumento no NOx do elemento. Quando ocorre uma redução, eu observo que vai haver uma diminuição no NOx do elemento. Então, guardamos assim, oxidar, doação, perda de elétrons. Redução, recebimento de elétrons. Beleza? Além desses dois fenômenos que ocorrem numa reação de óxido-redução, é necessário também conhecermos esses dois participantes aqui, o chamado agente oxidante e o agente redutor. Agente oxidante e o agente redutor. Quem seriam, professor? Esses dois participantes seria o seguinte: o agente oxidante, ele sofre redução. Agente oxidante sofre redução. Joia, professor. Sofre redução e provoca, olha só, provoca o que, professor? Provoca a oxidação da outra espécie química, tá certo? Ele sofre redução, ou seja, ele recebe elétrons. Ele recebe elétrons por quê? Porque tem alguém disposto a doá-los. Então, por isso que ele provoca a oxidação. Ele faz com que a outra espécie química doe elétrons para ele. Joia? Pois muito bem. E o agente redutor, professor? Olha, o agente redutor, ele sofre, olha só, agente redutor sofre oxidação. Sofre oxidação. E sofrendo oxidação, ele provoca, olha só, provoca a redução. Redução de quê, professor? Da outra espécie química. Olha só, agente redutor sofre oxidação. O que é que significa oxidar? Doar elétrons. Mas ele doa elétrons porque existe uma espécie química disposta a quê? A receber esses elétrons. Então, olha, está provocando a redução da outra espécie química. Está fazendo com que a outra espécie química receba os elétrons dele doados. Joia? Pronto. Então, o que eu tenho que saber é isso aqui, a princípio. O que é uma oxidação, o que é uma redução, que eu verifico pela variação do NOx. E quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Aí muito cuidado aqui, porque às vezes o aluno, quando vê a palavra oxidante, ele quer associar a oxidação, é o contrário. Agente oxidante, redução, sofre redução. E o agente redutor sofre oxidação. Ok? Então, reunindo essas informações e dominando as regras do cálculo do NOx por parte dos elementos, a gente consegue identificar esse tipo de reação. Vamos ver como é que funciona? Vamos pegar aqui uns exemplos, alguns exemplos. Olha só. Então vamos ver como é que funciona. Vou dar aqui alguns exemplos para verificarmos, toda essa estrutura que nós vimos agora há pouco. Então eu tenho aqui uma reação, gás hidrogênio, gás oxigênio dando a água. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que
identificar qual o número de oxidação de cada um dos elementos. Aí aqui é uma regra importante. É a chamada regra para substâncias simples. Quando eu estou diante de uma substância simples, né, que é formada por um único tipo de elemento, o número de oxidação quanto é que é? 0. Beleza. Agora, aqui a substância é composta. Na substância composta, devemos lembrar o seguinte, que a soma dos números de oxidação de qualquer substância composta tem que dar sempre igual a 0. Só que aqui, tanto o oxigênio como o hidrogênio possuem regras, né, para o cálculo do NOx. O oxigênio, na maioria dos casos, menos 2. E o hidrogênio, na maioria dos casos, mais 1. Então, o hidrogênio aqui, ó, mais 1 vezes 2, não pode esquecer do índice, né? Vezes 2 dá mais 2. Para dar 0, obviamente, o oxigênio tem que ser menos 2. Joia? Pois bem, agora eu vou verificar quem sofreu variação no NOx, né? Lembra? Reação de oxidação, de oxirredução é aquela que ocorre com variação por partes, no número de oxidação, né? Por parte de alguns elementos na reação. Então aqui, ó, oxigênio era 0, foi para menos 2. E o hidrogênio era 0, foi para mais 1. Então, quem aumentou o NOx? O hidrogênio, de 0 passou para mais 1. Quem aumenta o NOx sofre o quê? Oxidação. Então, oxidação. O oxigênio, de 0 passou para menos 2, diminuiu, né, o NOx. Quem diminuiu o NOx sofre redução. Pronto. Aí, agora é só escrevermos quem é o agente oxidante, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Agente oxidante sofre o quê? Sofre redução. Quem sofreu redução foi o gás oxigênio. E o agente redutor sofre oxidação. Quem sofreu oxidação foi o gás hidrogênio. Então veja, ó, importante isso. O agente oxidante e o agente redutor é a substância, não é o elemento. Quando a gente fala em oxidação e redução, aí tudo bem, refere-se ao elemento. Agente oxidante é sempre a substância. Joia? Para não colocar aqui só o oxigênio, colocar aqui só o hidrogênio. É a substância, não esquecer disso. Pois bem, ponha mais um exemplo, professor, por favor. Então, vamos lá. Exemplo. Eu coloquei aqui o 2, aqui é o 1. Professor, preste atenção, professor. Então aqui é o exemplo 2. Pronto. Coloca outra aí, professor, por favor. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui C2H6 mais gás oxigênio produzindo CO2 mais água. Pronto. O que é que acontece? Olha aqui. O hidrogênio é elemento que possui regra para o cálculo do NOx. Carbono não possui. Então o carbono fica dependendo da regra do hidrogênio. O hidrogênio, na maioria dos casos, mais 1. Pronto. Então vezes 6 dá mais 6. A soma tem que dar 0, porque é a substância é composta. Aqui já tem 2. Então aqui tem que ser menos 3. Ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. 6 vezes 1 dá mais 6. 6 menos 6 dá 0. Joia. Substância simples, 0. Aqui o oxigênio possui regra, menos 2, menos 4. Soma com o carbono, mais 4, dá 0. Oxigênio vai dar menos 2. O hidrogênio, mais 1. Mais 2 vezes, 2 vezes mais 1, né? Dá mais 2, menos 2 dá 0. Fechou. Agora, depois que calculo, né, o NOx de cada um dos elementos, eu verifico aquele que sofreu variação no NOx. Quem foi que sofreu variação no NOx? Carbono, de menos 3 para mais 4. E o outro, oxigênio, de 0 para menos 2. Pronto. O oxigênio, de 0 para menos 2, reduziu o NOx. Então, sofreu uma redução. Sofreu uma redução. E o carbono, de menos 3, passou para mais 4. Aumentou o NOx. Então, sofreu uma oxidação. Agente oxidante. E quem é o agente redutor? Agente oxidante e o agente redutor. Pronto. Quem é o agente oxidante? Agente oxidante, ele sofre redução. É o O2. É o O2.
E o agente redutor sofre oxidação. Quem é? O C2H6, o etano. Beleza? Pronto. Então não tem segredo nenhum. Agora é claro, tem que memorizar aquelas regrinhas do número de oxidação, guardar essas definições e manda ver aí nas reações. Beleza? Então, pessoal, dúvidas? Deixa nos comentários. Aproveita para baixar o material PDF. Um abraço, até a próxima!